Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que nós estamos abordando questões que são muito interessantes, falando a respeito do idiotismo, da loucura, e são questões que todos nós já vimos pessoas passarem por esses problemas. E Kardec faz uma série de perguntas aos espíritos que nos respondem de uma forma muito clara. Você poderá, inclusive, acompanhar os programas anteriores. E hoje daremos continuidade a esse assunto, então fique conosco, pegue seu caderno, o seu livro dos Espíritos e vamos seguir juntos nas perguntas e nas respostas dos Espíritos. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria, estamos chegando no nosso último programa de 2020. Esse que estamos fazendo hoje representa nosso desejo que você também possa ter alegrias e renovadas forças para nos encontrarmos no ano que vem. Vamos fazer o programa de hoje dentro da temática do Livro dos Espíritos, mas desejamos que você possa sentir o nosso carinho, o nosso desejo de que tudo na vida realmente seja não apenas um presente de Natal, né? Seja uma construção do espírito para a transformação da alma para sempre. Nosso carinho a você que nos assiste e a todos os que estão dependendo da sua presença, do seu estado de ânimo na família, no carinho, na presença de amigos, aqueles que você vai ter contato neste período de fim de ano, que eles todos possam sentir a tua vibração generosa, carinhosa, dentro daquilo que nós esperamos que represente o Espírito do Cristo. Não o do Natal que enche a barriga, mas aquele que enche o coração. Então, aqui nós estamos também recordando que esse mesmo sentimento nós desejamos a todos os que fazem parte da equipe da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, da Fundação André Luiz, aqueles que estão conosco no programa de hoje e que vão também fazer vocês receber a imagem, o áudio, aquele que é aquilo que é a marca registrada da TV Mundo Maior, aquilo que representa o carinho de todas essas pessoas. E nós vamos ver aqui a saudação que fazemos sempre, né, Solange? Aos nossos trabalhadores da TV, o Rogério Palma, Fernanda Lima, a Margarete Parpinelli e também a Regina Prata, o Jefferson Carvalho, todos os que já estiveram conosco, que sempre nos ajudam bastante, nos auxiliam na transmissão, e todos aqueles que nós ainda não comentamos, porque tem mais, não é? Que nos auxiliam muito. Então, o nosso carinho muito grande por todo esse ano que nós pudemos estar juntos, trabalhando na divulgação do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos começar o nosso encontro de hoje com o primeiro slide que nós temos como uma imagem para que você possa também entender a sua aplicação, não é? Nós estamos tratando já, Solange, né? Esse é o segundo programa das questões do idiotismo e da loucura. Isto é estas duas são cenas que não demonstram de forma objetiva esse estado de loucura ou de idiotismo, porém levam a pessoa a demonstrar nessas imagens como às vezes estamos perturbados, como estamos perdidos, ou algumas pessoas se queixam de ouvir coisas, de ter visões estranhas, de estarem com vontade de bater a cabeça na parede, não é? Então, você vê que são alterações de comportamento que podem redundar em uma situação de alteração também de equilíbrio espiritual. Então, neste trecho do Livro dos Espíritos, nós estamos vendo como que, uma vez que estamos falando do retorno à vida física, à vida corporal, como que o mundo espiritual nos explica esses padrões de comportamento que podem ser chamados de idiotismo e de loucura. Agora, a Solange vai ler para nós o slide número 2, o primeiro de hoje. Qual é a situação do espírito na loucura? Bem, é uma pergunta interessante, não é mesmo? Porque nós sempre ficamos pensando, o corpo está numa situação diferente, está numa postura que não é comum. Muitas pessoas usam o comum como uma referência
para a maneira de conduzir-se. E não nos esquecemos que não é bem esta a maneira pela qual nós identificamos estes aspectos. Porém, é importante a pergunta que Kardec faz, porque ela está relacionando o homem encarnado com a entidade que passou a usar aquele corpo. Então, como está, qual é a situação do espírito quando ele está numa situação dessa? Quando o corpo está num tal desajuste, que poderíamos dizer, está louco, está fora de si. Vamos acompanhar, é uma resposta longa, mas que dá para a gente trabalhar bastante o seu conteúdo. Vamos ver o slide seguinte agora, que o Rogério vai pôr para a gente e a Solange vai ler. O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Porém, depois de encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Bem, vamos parar por aí a leitura para começarmos a comentar a respeito disto. Ele está fazendo aqui, o mundo espiritual, está fazendo uma abordagem separando duas situações, não é? A primeira delas, que a Solange leu, é quando o espírito, no estado de liberdade, ele ainda não está encarnado. E nesse estado de liberdade, o que acontece? O espírito capta todas as impressões que o cercam diretamente. E, ao mesmo tempo, ele também exerce sobre a matéria a sua influência imediata, a sua influência direta. Nós já vimos inúmeras circunstâncias em que os espíritos, eles atuam de forma bastante livre, bastante potente sobre o mundo vibratório à sua volta. Eles, então, são agentes. Quando nós vamos estudar as sensações nos espíritos, nós aprendemos que os espíritos não possuem um órgão específico para enxergar. Eles enxergam por todo o seu estado vibratório. Não é uma coisa localizada, como acontece quando a gente tem um corpo de carne que a gente só enxerga pelo olho. As sensações que chegam ao espírito, elas vêm por todas as suas ambiências de recepção. Então, algumas vezes, nós vemos os espíritos, Solange, comentarem em determinadas circunstâncias de explicação aos que estão aprendendo a esse respeito. Põe na geral para a gente, por favor. Que o espírito, ele põe a mão dentro da caixa, uma caixa fechada, para ver o que tem lá dentro. Ou ele põe a mão na gaveta, que está lacrada, para explicar ao que está encarnado o que está acontecendo, para ele ver o que está lá dentro. Ele não precisa entrar com a cabeça dentro da caixa, Isso. Ele enxerga por toda a sua estrutura. E é engraçado, né? Porque quando se fazem experiências em que se tenta visualizar como que os espíritos podem dizer o que existe num lugar sem que se abra o que está lá, eles respondem, a gente enfia a mão lá e vê o que tem lá dentro. Ele tem contato com a realidade, independentemente da sua visualização. É claro, os espíritos aparecem aos médios videntes com cabeça, olho, boca, mas o olho, a boca, não são atributos de órgãos destinados a enxergar. Nós estamos aprendendo isso. E a finalidade, portanto, é apenas de manter a estética, porque o espírito que plasma a sua forma, é claro, ele se vê como cabeça, 2 olhos, nariz, boca, orelha, a estrutura mental que ele tem para ele. Então, ele reproduz isso no seu organismo perispiritual. Mas, para ele ter acesso às coisas que estão bloqueadas à visão dos homens, ele não precisa necessariamente enfiar a cabeça, como disse Solange, enfiar o olho lá para ver o que tem lá dentro, olhar pelo buraquinho da fechadura. Ele põe a mão e ele sabe o que tem, porque ele capta por toda a sua estrutura, não só pela capacidade de enxergar através do olho. Então, vejam só, isto é a condição do espírito quando ele está no plano espiritual sem ligação com o corpo físico. Agora, os espíritos vão adiante. Eles dizem, porém, depois de encarnado, olha aí, põe o texto de novo, Rogério, por favor. Depois de encarnado, ele se encontra
em condições muito diferentes. E na circunstância, na contingência de só fazer essa conexão com a ajuda de órgãos especiais. Ou seja, o corpo vai dar a ele o ferramental através do qual ele pode se manifestar no mundo terreno, no mundo material. O espírito tem uma outra dimensão vibratória. Para ele atuar no mundo material, ele toma um corpo material. E ele precisa, a partir daí, ele precisa usar esse corpo material, como mais ou menos a gente usa com os drones. Sabe o drone? Você não voa, mas o drone voa. Então ele tem a hélice, ele tem a estrutura que é capaz de levar uma câmera. Então você controla o drone através daqueles mecanismos de controle remoto. Mas o drone está lá, você está aqui. Se houver alguma pane elétrica, alguma pane no circuito, pode ser que o drone não te obedeça. Ou se houver uma ventania lá onde está o drone, o seu controle precisa dar um jeito de compensar a força do vento. Você está vendo como já é mais complicado? Então agora a Solange vai continuar a ler para nós a sequência, que é muito instrutiva. Que uma parte ou conjunto desses órgãos... É o anterior, desculpa, Rogério, é o mesmo... Isso, vai lá. Que uma parte ou conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Aí a gente já pode comentar, não é, Solange? Uma parte ou um conjunto desses órgãos, se estiverem adulterados, se sofrerem uma interferência, vamos supor que aquele drone tenha no meio do caminho, ele está voando ou ele pega um inseto que quebra uma ponta de uma hélice. O drone geralmente tem 4 hélices. Então o que acontece? Quebrou uma hélice, ele vai girar com um dos motores falhando, ou a hélice não dá aquela sustentação. Então, a partir daí, o que acontece? Um único órgão que seja alterado, a sua ação ou a sua impressão naquilo que concerne aquele órgão fica interrompida, fica diminuída, fica obstaculizada. Aquele motor não está funcionando, então ele tem que dar uma compensação nos outros motores, se formos falar do exemplo do drone. E é a mesma coisa com relação ao corpo físico. Se a estrutura dos órgãos especiais estiver com algum defeito, e nós vamos ver agora exemplos que Kardec dá já no slide número 4, você vai entender melhor. Vamos ver o slide 4, Rogério, a Solange vai ler para nós. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação, da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Então, Solange, o que você pensa a esse respeito daquilo que ele está explicando? Vamos lá? Os espíritos estão dizendo para a gente que, quando nós reencarnamos, nós estamos sujeitos à matéria física. Se os nossos órgãos, e principalmente as nossas sensações, elas advêm dos nossos órgãos. Se tivermos algum problema com alguns desses órgãos, como eles citaram agora, se você tiver problema com os olhos, você vai ser cego, com o ouvido, você será surdo, e daí por diante. Se você tiver um problema no seu cérebro, né, no seu órgão cerebral, você com certeza também terá essa dificuldade, o espírito terá dificuldade de se comunicar, terá as limitações decorrentes dessa debilidade. Então, é isso que os espíritos dizem para a gente, que o espírito está ligado aos seus órgãos e ele sofre as consequências dessa falha, vamos dizer assim. E interessante, aqui na geral, Rogério, por favor, é que você precisa sempre se lembrar do seguinte. Ele está citando aqui, o mundo espiritual está citando a Kardec, que se o órgão responsável pela manifestação da inteligência e da vontade, duas coisas. O cérebro, ele exprime aquilo que você já aprendeu, aquilo que você realiza intelectualmente, aquilo que você absorve, como aquilo que você quer, aquilo que você deseja.
É através da ação cerebral que a sua vontade também se manifesta. Se há um defeito nesta área, do mesmo jeito que se há no olho, no ouvido, no paladar, você perde estas sensações, no cérebro isso gera também uma deficiência na área da expressão, seja do pensamento, seja da vontade. E esse conjunto que pode ser alterado negativamente, em parte ou totalmente, não altera a capacidade mental e da vontade do espírito. O espírito sabe. Da mesma forma que o drone que está voando com um pedaço de hélice em uma das 4 que estão funcionando apenas 3 plenamente, você tem que compensar, você sabe que você tem que tomar cuidado, porque aquele drone está... Você tem que arrumar um jeito de fazer esse drone voar sem ficar tenso, para que a imagem não seja prejudicada. Ou seja, você está consciente do que está acontecendo, você às vezes não sabe por que ele está agindo daquele jeito, mas você presume que há uma deficiência. A mesma coisa com o espírito. O espírito é senhor dele mesmo. Porém, o seu organismo não está reagindo. Ele dá um comando e o drone não obedece. É uma situação interessante que já vimos em diversos programas que falam de desastres aéreos. Um piloto de avião que está lá na cabine, ele tem que fazer o comando chegar a todos os departamentos que mantenha o avião naquela posição. Mas pode acontecer que um parafuso, pode acontecer que uma pressão de óleo, pode acontecer que um cabo hidráulico se rompa e a partir daí ele vira e o avião não obedece. Ou ele aperta para virar o profundor, o avião não vai para a direção que ele quer. Ele então começa a ter que lutar contra aquilo que ele está sabendo fazer, mas o avião não obedece. Então, podemos dizer aqui que os espíritos estão deixando bem claro que no seu foro íntimo, você vai sentir perfeitamente a sua consciência. Mas você, como espírito que está agora num corpo que tem um bloqueio na transmissão da vontade, da inteligência, você vai ver que você não pode fazer nada. Você não tem como controlar esse processo. Você tem que ver a coisa desorganizada e se adaptar àquilo, porque você não tem como deter isso, que é o que os espíritos estão falando. Exatamente. Você acaba tendo que administrar um padrão que não é aquele para o qual você tinha pensado que ia administrar, né? Que você teria sob seu comando. É um padrão adulterado, é um padrão, um drone manco, um drone que acabou defeituoso. Então, essa é a questão que nós temos agora para você pensar, porque agora nós vamos para a questão seguinte. Você vai ver no slide. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Olha essa questão que interessante. Olha essa pergunta que Kardec faz para a gente. É sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Porque essa consequência, né? É consequência do estado do indivíduo. Ele é consciente, como dizem os espíritos, porém o seu organismo não obedece. Então Kardec quer saber, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? É um problema físico e não um problema de alma? Vamos ver o slide seguinte, nós teremos aí a resposta dos espíritos. Sim, mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar, momentaneamente, impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter, sobre o espírito, uma influência da qual não se livra, senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Olha que legal. É um trecho bastante extenso e interessante. Deixa o trecho na tela, Rogério, porque aí a gente vai comentando e as pessoas vão acompanhando a leitura. Os espíritos respondem que sim, é sempre o espírito está lúcido e o corpo é que está desorganizado, a área cerebral.
Porém, eles alertam: é preciso não se esquecer que do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria reage sobre ele em uma certa medida. E que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e pelos quais recebe suas impressões. Olha que interessante. E aqui, volta para mim um pouquinho, eu quero dar um exemplo. Vamos imaginar que este ser que estava num corpo em deficiência esteja nele já há muito tempo. E vamos imaginar um outro exemplo que não o do cérebro. Nós temos pessoas que vivem a vida toda em uma situação de cadeirante ou com um problema por faltar um membro do seu corpo físico, precisa usar uma muleta. E essa pessoa, então, se identifica como alguém que tem essa deficiência física. Então, o que acontece? Quando o corpo desencarna, quando o corpo morre, o plano espiritual recebe um espírito cuja mente está, como dizer, marcada por aquela aparência física. E é natural que, em função do seu plasmar mental, no plano espiritual, ele se veja também sem uma perna, ele também se sinta na condição de cadeirante e ele precise de algum apoio. Seja então uma muleta, seja então uma cadeira de roda que alguém lhe forneça. Mas você vai dizer assim, mas ele já é um espírito, o espírito já tem o corpo completo. Não, o espírito tem aquilo que a mente dele é capaz de fabricar para ele. Então, se ele tem a ideia de que ele está careca, do outro lado ele vai aparecer careca. Se ele tem a ideia de que ele está aleijado, ele vai continuar do outro lado na condição de aleijado. Até que, como disseram aqui, os resquícios da sua ligação material tenham já sido substituídos por uma noção de que ele já tem capacidade plena. Ele não precisa da muleta, não precisa da cadeira de roda, não precisa ser careca. Ele pode plasmar a sua imagem como tendo cabelo, como ele eventualmente se identifique. E assim o corpo responde a essa plasmagem. Agora, como a loucura, o estado de adulteração do cérebro durante a vida física vai influir sobre o espírito também, o que acontece é que vai levar um tempo. Ainda mais se durou bastante, põe o texto de novo, Rogério, esse mesmo slide. Olha lá. Pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual ele não se livra a não ser depois de sua completa separação de todas as imperfeições materiais. Então pode ser que leve tempo. Vamos supor que um espírito dessas condições se apresente numa reunião mediúnica. Ele terá dificuldade de concatenar ideias. O médium poderá receber uma entidade que teve um problema de loucura, de dificuldade de fala, só que ele não poderá exprimir-se. Ele tem dificuldade de coordenar isto. Então o médium fica perdido, porque a entidade vai apresentar grunhidos, vai apresentar comportamentos, porque ela está assim. Não é mais o corpo, não é mais a carne, é a sua repercussão no hábito mental que faz com que o espírito pense que ele ainda se encontra do mesmo jeito. Aí você pergunta, mas por que então que ele é levado a uma reunião mediúnica? Porque uma das formas mais rápidas do espírito recobrar a sua plenitude é estando em contato com alguém que tenha corpo físico igual ao que ele tinha. E nesse momento, ele pode voltar a ter uma certa lucidez ao aproximar-se de alguém que o perceba. E então, a troca de energias vitais ajuda o espírito a ir como que despertando daquela zona hipnótica que ele estava preso. Esta é uma situação bastante interessante. Alguns espíritos que morreram mudos, Solange, viveram a vida mudas, começam a comunicação assim, e às vezes eles começam a querer usar sinais próprios daquilo que ele conseguia dizer. Então ele diz assim, que ele não tem a língua,
E é normal isso. Por quê? Porque a entidade não consegue exprimir-se. Porém, à medida em que vai sendo drenada essa energia através de alguém que vai conversando com ele, da energia que ele vai sentindo novamente, alguém que diga para ele, não, meu filho, você agora pode falar, você vai ser ajudado, existem médicos aí que vão te ajudar a recuperar a fala, você pode voltar a exprimir-se, pode ser que em uma sessão ou duas, ou na terceira, quando esse espírito for trazido, ele já fale normalmente. Ainda com dificuldade, mas ele já se exprima. Então, é algo que a matéria debilitada da vida física impregna a mente do espírito. Faz com que ela fique ainda achando que, a entidade fique achando que ainda ela está com aquela deficiência. No caso da loucura, a deficiência da expressão da sua vontade, da sua inteligência. Por isso que a nossa atividade mediúnica nas casas espíritas ela é benéfica para os espíritos, inclusive deste tipo. Porque eles poderão receber, já no contato com um médium, o primeiro anestésico para aquela problemática, né? Ele poderá ver que estão falando com ele, que ele está ouvindo, ele está vivo, ele está vendo que as pessoas estão falando com ele, que, então quer dizer, será que eu estou entendendo, eu estou escutando? Você vê, isso já demonstra ao espírito uma mudança da sua fixação mental. É interessantíssimo como, psicologicamente falando, no mundo espiritual, os tratamentos utilizados para recuperar espíritos assim são bastante eficientes. Por quê? Porque se o espírito acha que ele precisa de uma muleta, até que ele tenha confiança de que não precisa, os espíritos amigos lhe dão uma muleta. Ou que tem uma cadeira de roda. Eu tenho um caso específico de uma pessoa que eu conheço, que teve um tio que com 18 anos sofreu um acidente, ou 16 anos, uma bala perdida. Ele e um amigo brincando de dar tiro, uma bala perdida acertou a medula. Uhum. E a partir de então, esse rapaz ficou paralítico, tetraplégico. Ele tinha que andar em cadeira de roda. Ele viveu até os 60 anos, 70 anos. E então o que acontece? Ele desencarnou e quando estava no plano espiritual, se manifestava visualmente aos médios videntes, andando de uma cadeira de roda. E ele ficou nessa cadeira de roda por mais de 2 anos, sendo visto na nossa instituição. Mais de 2 anos. Até que um dia, um espírito amigo, depois de ele ter ficado ali vários anos, vendo, ouvindo, conversando com espíritos, chegou a ele, estendeu as 2 mãos e disse, agora você não precisa mais dessa cadeira. Você já pode levantar. Então ele teve coragem, deu as mãos a esse espírito amigo e se pôs de pé. E de um primeiro momento meio trôpego, porque ele ainda não tinha muita confiança, mas depois ele se firmou nas pernas que ele voltou a sentir, porque a sua mente ainda, já melhor preparada, está pronta para dar a ele aquela postura de alguém que tem a sensação completa. Então você vê como os espíritos amigos ajudam nesses casos, não é? Mas nós temos ainda algumas outras questões, Solange. Vamos a seguir? Vamos lá. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Né? Nós já tivemos várias exemplificações a respeito, né? Espíritos que estão vivendo em ambientes hostis do ponto de vista biológico, um corpo que não está dando a ele a facilidade de resolver os seus problemas e que, por fim, você vê, terminam a existência através de um ato de agressão contra o próprio organismo, não é? É interessante a gente perceber como estas coisas acontecem, né? Vamos imaginar aquele drone que está sendo pilotado pelo piloto de drone. E aquele drone que está distante e que começou a tremer, começou a vibrar. Você viu que uma das coisas não está funcionando, ele ficou penso, ele não está mais submetido muito ao controle, você tem que lutar muito para manter aquele drone funcionando. E você vai, em determinado momento, você fala assim, eu não tenho mais como controlar esse negócio, deixa esse trem cair. Uhum. Não é? Deixa esse trem cair. Eu não estou conseguindo trazê-lo de volta, então que ele se dane de uma vez, não é? É uma coisa interessante, porque não é incomum que espíritos que estejam encarnados em corpos assim, com problemas mentais,
optem ou busquem alguma forma de sair da encarnação através dessa maneira difícil, complexa, que é a da autoextinção. Então, uma vez que nós vamos ver essa questão de Kardec tão apropriadamente aos nossos dias, nós vamos pedir ao Rogério para colocar a resposta dos espíritos do slide número 8. Vamos lá? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso, busca na morte um meio de romper os seus laços. Então, Solange, o que você acha? Então, aqui é o exemplo que você citou, não é? Aí ele está lá pilotando o drone, vê que esse drone não está funcionando, ele deixa o drone cair e fala, eu vou arrumar um outro drone, porque esse não está me funcionando. Ou seja, o espírito se vê constrangido por aquelas limitações do corpo físico, ele não tolera aquela falta de liberdade, ele não quer passar por aquilo, então o que acontece? Ele acaba encontrando uma maneira de aniquilar aquele corpo. Não é? De exterminar, de acabar com a sua vida, porque ele não quer passar por aquela situação. E nós vemos que esta é uma escolha que não é muito incomum. A gente vê muitas pessoas procurando fugir ou acabar com como disse a Solange, deixa esse drone aí que eu vou pegar um outro que seja mais eficiente, porque esse não está prestando. Só que, naturalmente, é uma situação bastante complexa para o espírito, não é? O estado mental, é claro, vai ser levado em conta no momento em que se vai avaliar no plano espiritual a sua conduta. Uhum. Mas a gente já observa, se é que já não foi fruto de um suicídio anterior, o estado de loucura atual, não é mesmo? Porque o desequilíbrio da mente pode estar sendo produzido por um ato violento de uma vida passada em que o indivíduo deu um tiro nas têmporas ou fez alguma coisa mentalmente que estragou o funcionamento do seu cérebro e acaba tendo depois uma vida com um cérebro limitado, com um órgão defeituoso. Então, às vezes já é uma consequência de um ato desse tipo de uma vida passada. Então, tudo vai ser pesado quando se vai analisar a responsabilidade deste indivíduo no ponto de vista da lucidez. Por quê? Não nos esqueçamos, o corpo é que está com problema. O espírito está lúcido. Então, se o espírito está lúcido, o espírito sabe se ele quer matar ou não aquele corpo para se livrar dele. Da mesma forma que o controlador do drone, ele está lúcido. Ele sabe que ele vai destruir aquele drone porque aquele drone não tem mais jeito. Então ele faz isso de uma forma que ele está tentando de todas as maneiras, mas ele não vai conseguir. Só que ao invés de esperar que o drone caia sozinho, ao invés de esperar que ele não tenha mais contato com o drone, apesar de ele estar tentando, o que ele faz? Ele pega e dirige o drone na força que ele tem para se chocar com uma pedra, para se projetar num abismo, para jogar ele longe. É uma decisão de alguém que está lúcido, cujo espírito está lúcido. Que no caso estamos falando aqui desse indivíduo no plano espiritual, podendo pensar a respeito do que vai fazer. Então é essa a condição. É uma das tentativas do espírito deixar o corpo físico, com o aniquilamento da matéria defeituosa, não é? Agora a gente vai para a questão 377, no slide número 9. O espírito do alienado se ressente, depois da morte, do desarranjo de suas faculdades? O que quer dizer isto, se ressente, hein? Hein, Solange, o que você interpreta? Ele se aborrece com essa situação de desarranjo das faculdades intelectuais dele depois da morte, né? É o que o Kardec pergunta. Na verdade, a palavra ressentir aqui está no sentido de continuar a sentir, né? Ele ainda se ressente. Por exemplo, você ficou gripado, você ainda se ressente da gripe? Ou seja, você ainda sente aquelas sensações, você ainda tem aqueles sintomas, sabe aquela dor no corpo? Você ainda tem isto? Quer dizer, Kardec está querendo saber se depois de ter desencarnado, do outro lado, aquele que teve um corpo que teve dificuldade, que suas faculdades estiveram desarranjadas, se ele ainda tem reflexos disto.
se ele ainda tem algumas coisas, como se ele tivesse alguma febrinha de vez em quando ele estava gripado, ou ele tivesse alguma dor. A pessoa quebra o braço, né? E faz lá o enxerto do osso, o osso cicatriza, cauteriza. Aí passam os anos, quando vai chover, a pessoa sente dor naquele calo ósseo. Ai, meu Deus, está doendo meu osso. Aí a pessoa vai se ressentir, vai sentir de novo. E esse ressentir por quê? Porque às vezes está mudando a temperatura, a pressão e a umidade da atmosfera e aquela área fica mais sensível. Então você vai ver cicatriz que coça ou que dói, membro que teve uma fratura também sente. Você começa a prever a chuva com antecedência, porque você se ressente, você sente de novo. E aqui o que acontece é que Kardec quer saber, eles que estiveram na Terra em um corpo com o desarranjo das suas faculdades, depois que desencarnam, na condição de alienados que eram, ele ainda continua sentindo isso no plano espiritual? Vamos ver o slide 10, a resposta que os espíritos dão. Ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Como o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação em que o sono o mergulha. Essa comparação é muito interessante, não é? A comparação do sono. Você, quando acorda, você fala, ai, não sei direito onde é que eu tô, mas eu tô ainda com sono. Será que eu já acordei? Eu tô dormindo? Não é? Você fica ainda meio grogue, assim, meio goiabão, né? Então, o plano espiritual nos explica que um espírito que esteve nesse período de alienação na Terra, quando perde o corpo físico, ele ainda se ressente de algumas dessas coisas, como ainda o encarnado que acabou de acordar, está sonolento, ele também desligado da matéria, até que por fim este desligamento seja completo, ele se ressente algum tempo. Ele vai estar ainda meio perturbado, meio alienado, até que por fim ele já não tenha mais resquícios deste estado de alienação que o corpo tinha quando estava na Terra, certo? Quer comentar alguma coisa, Solange? Isso aí, vamos em frente na próxima pergunta? Vamos. Nós temos aqui o slide número 11. Por que a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Olha só que interessante. Houve uma alteração do cérebro. Cérebro é corpo, né, Solange? É físico. E por que uma alteração do físico, uma vez que já não existe mais o físico, porque o corpo foi enterrado, já se desfez, por que isto produz ainda uma reação no espírito? Por quê? Qual o motivo? Qual a ligação que há entre um cérebro doente, que já morreu, e um espírito que continua sentindo as influências da doença que o cérebro tinha? Vamos ver a resposta dos espíritos? O slide número 12, vamos lá. É uma lembrança. Um peso oprime o espírito e, como não teve conhecimento de tudo o que se passou durante sua loucura, precisa sempre um certo tempo para se pôr ao corrente. É por isso que, quanto mais durar a loucura durante a vida, muito mais tempo dura a opressão, o constrangimento depois da morte. O espírito liberto do corpo se ressente, há algum tempo, da impressão dos seus laços. Por isso nós estamos aqui explicando essas coisas, até mesmo de forma repetida, porque os espíritos já disseram isto e nós aqui já comentamos. Aquilo que você está fazendo, e não só no estado de loucura, é o mesmo mecanismo que mantém, por exemplo, um viciado desejando a droga depois do corpo físico ter morrido. Você põe aqui pra gente na geral, você que está nos assistindo, você tem hábitos e você sabe como, quando estes hábitos são nocivos, mas são gostosos, como é difícil você se livrar deles. Eu conheço pessoas que deixaram de fumar porque sabiam que fazia mal, mas que não conseguem ficar sem ficar perto de um fumante e dar umas respiradinhas na fumaça do cigarro que ele está jogando para fora. Ai, eu ainda preciso sentir esse cheirinho. Ou seja, você tem ideia de como isso impregna, faz o espírito ficar impregnado dessa mania, desse jeito?
é algo que vai levar, o indivíduo vai levar para o outro lado. Essa ligação, esse estado de querer a bebida, de curtir a droga, de buscar as emoções do sexo desvairado, aquilo tudo que viciou, não o corpo, viciou a sua mente, a fixação da mente. Então, neste caso, não apenas da loucura, mas em todos os outros que eu citei aqui, nestes casos todos, nós vamos ver o espírito com o problema na sua inteligência, na sua capacidade mental, vivendo aquelas emoções que agora o corpo não lhe fornece mais. E isso faz com que muitos deles precisem se acercar de pessoas que façam isto. Põe aqui para mim. Essa busca por emoções, muitas vezes frustradas porque o espírito já não tem mais a carne para conseguir fazê-las de maneira pessoal, vai fazer com que eles se tornem, às vezes, companhias de bêbados, frequentadores de bordéis, amantes do garfo, juntamente com outros que também têm a gula como uma fuga ou como um prazer. E eles ficam ali, se sentindo, pelo menos, abastecidos com aquela emoção. E isso por quê? Porque a sua mente está presa neste processo. Agora, imagina aqui, por longo tempo o indivíduo ficou numa condição de descontrole, de descompasso entre o que ele queria e o corpo que o respondia. Naturalmente, com o passar do tempo, pelas dificuldades, o corpo acabou também levando o espírito a pensar que ele realmente tinha aquela deficiência, que ele não era capaz. É a mesma coisa quando você está acostumando-se a um ambiente onde você só consegue ver tudo com a cor azul. Você está usando um óculos tudo só com a cor azul. Tudo é azul, 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 azul. As cores estão desvirtuadas pelo tom azul. E aí, de repente, quando você sai daquilo, você vai olhar e você vai ver, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada, eu não estou enxergando direito, essas cores não são as verdadeiras. Você vai viciar sua capacidade de enxergar com a tonalidade azul como filtro. E agora você não tem mais essa tonalidade. Você vai ter dificuldade de aceitar, porque toda a verdade que você conheceu era aquela. A sua mente está plasmada para aquele tipo de sistema vinculado ao fundo azul, ao filtro azul. Então, é preciso que o espírito se liberte do corpo e passe um tempo em que ele já possa se desvincular dessas deficiências e se readaptar ao processo de uma vida lúcida como espírito, com uma mente completa, com uma mente funcionante. Mesmo que você diga assim, mas ele já é um espírito, a mente dele funciona bem. É verdade, mas se ele não tivesse viciado a sua capacidade de percepção com a aceitação de que ele realmente não entende nada. Agora, é natural, espíritos elevados que estejam passando por uma situação dessa natureza não têm esse problema, porque eles continuam sendo donos de si mesmos. Eles não se deixam impregnar pela coisa material, pela deficiência mental no seu cérebro. Isso. Então, quando eles saem do corpo, mesmo durante o sono, Solange, eles carregam ainda a lucidez completa. Eles não precisam desse despoluir-se. Era isso que eu queria comentar com você, porque a gente sabe de vários casos em que espíritos que estão, inclusive, internados, estão numa clínica, internados com problemas psicológicos. Alguns, nós sabemos de casos assim, em que eles saem do corpo e se comunicam nas reuniões mediúnicas, inclusive, de uma forma bastante clara, bastante lúcida. Então, acho que depende do grau, como o André disse, de elevação da desse mente, espírito, da mente. Se a mente está em equilíbrio, mesmo que o drone não esteja funcionando, ele continuará um bom piloto. Então, ele vai ter todo o domínio de si mesmo. Porém, quando o nosso estado mental começa, por sua imaturidade, a permitir que o estado físico interfira, você vê, né? Nós estamos vivendo situações, às vezes, complexas, em que a pessoa está num ambiente e fica deprimida porque não está tudo do jeito que ela queria. A pessoa falou de um jeito com ela que ela não gostou. Eu tenho que ficar preso em casa, tenho que usar um monte de restrições que não são úteis, não são eficientes, mas disseram que você tem que usar. Então, mas isso me dá um macho astral. Quer dizer,
Você vê, nós somos tão vulneráveis que determinados comportamentos da sociedade, ou determinadas notícias que a gente vê, interferem no nosso padrão emocional, interferem na nossa mente, fazem a gente ficar meio descompassado. Imagina alguém que está anos em uma condição desta e não tem um espírito bastante firme na evolução, na sua capacidade de autodomínio, para dizer, não, eu não vou me entregar a isso, não, isso daí vai ser bom para mim também. Essas entidades que têm esse controle, elas podem, como disse a Solange, se manifestar em reuniões mediúnicas com toda a clareza, com toda a lucidez, vão se encontrar depois da morte física plenamente conscientes, sem precisar passar por essa adequação. Essa adequação, porém, é necessária aos espíritos medianos ou medíocres, ou assim, em desenvolvimento ainda bastante de autodesconexão consigo mesmo, e que chegando do outro lado ficam assim, eu acho que eu ainda estou lá, eu não entendo nada, eu não sei, meu cérebro não funciona. É a mesma coisa que acontece com pessoas que morrem e aprenderam que depois da morte vão ficar dormindo eternamente. Elas ordenam ao perispírito e eles entram em estado de hibernação. É engraçado isso, mas é tudo por causa da mente, como disse a resposta aqui. E aí, Solange? Muito bem, nós terminamos o nosso tema. Esse tema é muito bonito, interessante, idiotismo e loucura, que você poderá acessar nos programas anteriores também, porque tem, além desse tema, outros temas bastante interessantes. Mas vamos deixar um convite para o estudo do espiritismo, do espírito da letra, quer dizer, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que se você não conhece, vale a pena conhecer. Nós estamos o André está fazendo o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade no programa O Espírito da Letra. Todos os sábados tem um programa novo e ele está lendo e comentando capítulo a capítulo todas essas páginas desse belíssimo livro. Não perca, porque vale muito a pena. E também tem muita coisa a ver com a nossa mente, né? A nossa capacidade de percepção, aquilo que realmente nós podemos dominar em nosso próprio pensamento. Então, a gente aguarda você, seja no Espírito da Letra, no Espiritismo Sem Mistério, seja na Alegria de Viver, que eu e a Solange estamos fazendo o livro Pensamento e Vida. Olha aqui, esse livrinho maravilhoso do Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida. Nós estamos lendo e comentando no nosso livro Alegria, no nosso programa, aliás, Alegria de Viver, que vai ao ar aqui na Rádio Boa Nova, rádio e TV, né? A Rádio Boa Nova com a TV, com as imagens. Então, finalizamos então. Olha lá, nós aqui se esticando. Um beijo. Até o próximo Feliz Espiritismo Natal. Sem Mistério. Feliz Natal sem loucura, hein? Com bastante alegria no novo ano. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau.